Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra. Cada semana um capítulo novo do livro Nosso Lar. Estudando a obra de André Luiz é o objetivo desta empreitada. Iniciando com o primeiro dos livros, Nosso Lar. Semana passada vimos o capítulo 8º, a organização de serviços. Agora vamos para o capítulo 9º. O capítulo que fala sobre problemas de alimentação. Por quê? André Luiz está na cidade, está agora vendo como tudo se organiza, como tudo é complexo e bem trabalhado. Então ele se admira com esta situação e quer saber de Lísias. Puxa, mas então deve ser muito complicado organizar tudo isso. Eu fico vendo como que deve ser a questão do abastecimento. Não existe aqui nenhum Ministério da Economia, como nós poderemos ver no texto, não é? Logo a seguir. Então Lísias usa o capítulo 9 para explicar as questões da organização do abastecimento. E vai nos revelar que antes deste governador, ou logo no início do seu governo, da sua administração, ele teve que enfrentar problemas com alguns renitentes, com alguns espíritos teimosos que chegaram em nosso lar e que ainda queriam, né, a sua picanha mal passada, o seu vinhozinho na hora da refeição, aquelas coisas dos vícios, não é? Que nós temos sempre o desejo de continuar exercitando. Nós vamos ver então já na sala de leitura, logo a seguir, este capítulo 9, Problemas de Alimentação. Pegue o seu livro Nosso Lar e siga conosco. Já já estamos de volta. Prepare-se, é rapidinho. Já começamos a leitura do capítulo no primeiro bloco mesmo. Fique conosco. Então, estamos na nossa sala de leitura. Vamos já pegar o texto do livro Nosso Lar, no capítulo 9, para tirarmos conclusões interessantes. André Luiz, como dissemos, está surpreso por não haver um Ministério da Economia. E então Lísias explica para ele. Acompanhe o texto. Antigamente, os serviços dessa natureza, da natureza de organizar, de distribuir, não é? Assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. Tudo aquilo que a gente trazia da terra e que lembrasse as expressões que a gente estava acostumado na terra, o governador atual resolveu atenuar. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviços de distribuição sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Agora Lísias vai começar a explicar algumas coisas da história que ele ficou sabendo de outras entidades que contaram-lhe como foi este processo, dessa adequação que o governador realizou na colônia. Acompanhe então o que diz o Espírito Lísias. Rezam os anais são aqueles compêndios, aquelas anotações, aqueles relatos históricos, registros históricos que fazem a história de uma comunidade, não é? Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, mesas fartas, bebidas excitantes, dilatando, ampliando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhe são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. Os outros ministérios tinham todos eles problemas com pessoas temperamentais, com pessoas acostumadas aos hábitos que traziam da terra. O que fez então o governador? O governador atual, continua Lísias, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas.
Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Contaram a Lísias. Disseram-me que a pedido da governadoria vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é uma cidade de transição, não é ainda o plano espiritual superior, e que não seria justo nem possível desambietar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público reclamando. Entidades eminentes, alguns espíritos que ali estavam já com uma certa proeminência, uma certa importância, também protestavam. É o velho hábito, não é? Da carninha mal passada, da batata frita, da caipirinha para abrir o apetite. Então, esse povo desencarnou e queria do lado de lá continuar do mesmo jeito. Quando então o governador primeiro trouxe 200 instrutores de plano superior para ajudar a explicar como que nós poderíamos obter nossa alimentação espiritual dessas fontes do mundo invisível. Invisível para nós, mas muito visível para eles. A atmosfera, o ar, a água, a inalação destes recursos seria suficiente para manter a energia necessária. Só que o hábito do cachimbo faz a boca torta. E ninguém gostava muito dessas modificações, tá vendo? Como é difícil para o ser humano modificar-se. Também em nosso lar houve este problema. Há alguns séculos atrás, como conta Lísias. E então, desistiu o governador? Não. Ele continuou lutando. Você vai ver logo a seguir, no próximo bloco, como ele, como generoso líder, procurou esclarecer os que se opunham, procurou favorecer aqueles que também aprendessem, e assim ele foi vencendo estas barreiras. Mas vamos ver que coisas ainda aconteceram, como Lísias nos conta. É muito interessante, hein? Não saia daí não. Pega o seu nosso lar e vai acompanhando com a gente. Daqui a pouquinho estamos de volta.